Declaro. Senhor presidente, a questão de ordem, eu gostaria de voltar a relatar o processo que Passou. passou despercebido aqui. Eu fui alertado pela diligente secretária. Maravilha. Com ele, então, que é o processo 3937 de 2017, que é uma prestação do Fundo Especial que o gestor, o doutor Humberto Coutinho, viu? Já falecido, de saudosa memória. Então, esse processo está pelo regular e de acordo com o MP. Olha só. Mas não foi relatado. Então, agora, oficialmente relatado. Pegando uma carona, e entendo que voltar no tempo, eu tenho aqui uma ata da... falta. Falha. Está faltando uma assinatura. Então não vamos voltar. Vamos continuar. Doutor Pavão. Senhores conselheiros, senhores substitutos, senhor procurador, senhoras e senhores. Relato o processo 6.600/2017, tomada de conta especial da Secretaria de Estado da Saúde, Centro de Treinamento, Organização e Ação Social do Cidadão. O exercício financeiro é 2008. Pois trata-se, então, de tomada de conta instalada pela Secretaria de Estado da Saúde, em razão da não prestação de conta do convênio 250/2008, celebrado pela Secretaria de Estado da Saúde e a Centro de Treinamento, Organização Social do Cidadão, do exercício financeiro 2008, cujo objeto é a construção de 4 sistemas de abastecimento d'água no município de Chapadinha. Os autos foram encaminhados à unidade técnica competente para análise e emissão de parecer, tendo sido emitido o relatório de instrução técnica, no qual opina pelo arquivamento do processo sem julgamento de mérito e encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral do Estado. O Ministério Público de Contas, através do procurador Douglas Paulo da Silva, emitiu parecer que opina pelo julgamento irregular do convênio, com a condenação da gestora responsável ao ressarcimento do erário correspondente e ao dano ao erário. De todo o exposto e contrário ao parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este Tribunal de Contas determine o arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, referente à tomada de conta especial instalada pela Secretaria de Estado da Saúde, em razão da não prestação de conta do convênio 250/2008, celebrado pela Secretaria de Estado da Saúde e o Centro de Treinamento, Organização e Ação Social do Cidadão, do exercício financeiro de 2008, de acordo com os termos do artigo 14, parágrafo 3º da Lei Orgânica do TCE, combinado com o artigo 22 da Constituição Normativa TCE, número 50/2017, e encaminhar os autos à Procuradoria-Geral do Estado para apreciação do valor da alçada, cujo estabelecido, e se for o caso, propositura da competente ação de ressarcimento dos danos causados ao erário. É o voto. Arquivamento contra o parecer do Ministério Público. Tá. Então, sem objeção, aprovado nos termos do relator. Processo 1237/2017 é uma tomada de conta especial da Secretaria de Estado da Saúde, responsabilidade da senhora Carla Sueli Conceição Andrade e a Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra. A Secretaria de Saúde, pelo relatório de tomada de conta especial, concluiu que o senhor Enésio Lima Milhome, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Serra Negra, responsável pela celebração do convênio, incumbente, é passivo de responsabilização e imputação de débito pelo dano causado ao Tesouro Estadual, no valor de R$ 87.300. Submetendo o relatório, ao final, a apreciação do senhor secretário de Estado da Saúde, com a sugestão de encaminhamento dos autos à Secretaria de Estado de Transparência e Controle. Pelo certificado de auditoria 581/2016, a Secretaria de Estado de Transparência e Controle ratifica o entendimento da Secretaria de Saúde, pelo qual seja pela existência de irregularidade e dano ao erário, opinando, ao final, pela remessa dos autos a esta Corte de Contas, para a devida análise e julgamento. Os autos foram encaminhados à Unidade Técnica de Controle Externo, que emitiu o relatório de instrução número 2130, SUSEX,
Chamado a se pronunciar o Ministério Público de Contas, o primeiro procurador Paulo Douglas da Silva opinou pelo julgamento irregular do convênio, assim como pela condenação do responsável à restituição do dano causado ao erário. Conforme relatório, está se tomado de conta especial, estarada e tal, como se vê, cuida desse processo de tomada de conta referente a um convênio celebrado em 2009, portanto, refere-se aos fatos ocorridos há quase 10 anos. Pode observar que essa declara afronta, como se bastasse lapso temporal acima relatado, vê-se que o presente tribunal tomada de conta foi estourada pela autoridade administrativa apenas em 9 de 5 de 2015, ou seja, mais de 5 anos após a celebração do convênio. Sendo assim, constatar a existência de causas internas e externas alheias à vontade do responsável que impediram análise e julgamento sério das presentes contas, entendo que estas devem ser arquivadas sem julgamento de mérito, por racionalização administrativa e economia processual. Então, de todo o exposto, com fulcro no artigo 14 da Lei 8.258/2005, e de sentido do parecer do Ministério Público de Contas, voto para que esta Corte de Contas determine o arquivamento do processo sem julgamento de mérito, por racionalização administrativa e economia processual referente à tomada de conta especial instaurada no nome da Secretaria de Estado da Saúde, com o escopo de averiguar os fatos, a responsabilidade e o quanto do prejuízo causado ao erário em decorrência da regularidade da prestação de conta do convênio. Encaminhe os autos à Procuradoria-Geral do Estado para apreciação do valor de alçada e, caso assim entenda, propositura de ação de ressarcimento de danos causados ao erário presente perante o órgão competente do Poder Judiciário. É o voto, senhor presidente. Mesma forma da passada. Processo número 3.157/2017. Doutor Pavão, eu só penso que se nós estamos, assim, julgando pelo arquivamento, Sim. Para a Procuradoria, para buscar ressarcimento, Não deve, né? não sei se seria o caso. Diga, doutor Jair. Na verdade, o arquivamento aqui no TCE, ele não obsta o ressarcimento buscado por via judicial. O Ministério Público entende até que é natural que isso aconteça. Nós arquivamos aqui, o plenário entende que não deve submeter a apreciação para a criação de um título executivo extrajudicial, que seria uma decisão nossa, um acórdão nosso, envia a Procuradoria para que ele busque as vias para constituir esse título. Entendi, está bem resolvido. Vamos adiante. Processo número 57/2017, tomada de conta especial, Secretaria de Estado da Educação e Associação Comunitária Educacional de Manuel João. Coordenatório da auditoria, qual pontifica a existência de irregularidade na prestação de conta do convênio e dano ao erário, opinando pela remessa dos autos a este tribunal para devida análise. Os autos foram encaminhados à unidade técnica competente, no qual opina pelo arquivamento do processo. O Ministério Público de Contas também, aqui, através do doutor Douglas Paulo da Silva, opinou pelo julgamento irregular do convênio com a condenação do gestor responsável pelo ressarcimento do erário. Então, aqui, da mesma forma, eu voto para que esse tribunal determine o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, referente à tomada de conta especial instalada pela Secretaria de Estado da Educação, em razão da não prestação de conta do convênio 385/2018, SEDUC. E também encaminhar os autos à Procuradoria-Geral do Estado para apreciação do valor da alçada, caso estabelecido, e, se for o caso, propositura da competição de ressarcimento dos danos ao erário. Decidido. Processo 6.850/2017, tomada de conta especial, exercício financeiro 2007, dado concedendo à Secretaria de Estado da Educação, conveniente feito no municipal de Itaipava do Grajaú. Então, trata-se de um convênio também, cujo objeto era assegurar o transporte escolar para 193 alunos matriculados no ensino médio. Secretaria de Educação, pelo relatório de tomada de conta, concluiu que o senhor Luiz Gonzaga, do S-Bar, esse não é o procurador de justiça? Procurador-geral? Luiz Gonzaga, do S. Barros. Não é o nome dele, não é assim? Não. Martins. Martins Coelho. Deve ser parente. Ele é pro lado de Itaipava do Grajaú, ele não é desse lado lá, o procurador? Não. Só pela imputação do débito. Isso aí, a secretaria mesmo constatou, né? Chamada a se pronunciar, o Ministério Público emitiu parecer pela condenação da responsável à restituição do dano ao erário. Da mesma forma que eu votei nas anteriores, volto para que este tribunal determine o arquivamento do processo sem julgamento de mérito por raciocínio administrativo e economia processual, referente à tomada de conta especial, e encaminhe os autos à Procuradoria-Geral do Estado para apreciação no valor da alçada e, caso assim entenda, para a propositura de ação de ressarcimento de danos causados ao erário. É o voto.
Por último, o processo 5.357/2017, tomado de conta especial, de 2009, Secretaria de Estado da Saúde, responsabilidade do senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula e Prefeitura Municipal de Estreito, o senhor José Gomes Coelho. Também trata-se de uma tomada de conta especial, em razão da nova promoção da prestação de contas, final do recurso transferido pelo força do convênio 243, estabelecendo a Secretaria de Saúde e Prefeitura Municipal de Estreito, em 2009. A Secretaria de Saúde fez a tomada de conta especial, concluiu que o senhor José Gomes Coelho, ex-prefeito de Estreito, responsável pela celebração do convênio, o convênio é passível de responsabilização de imputação de débito no valor de R$ 351.189. Chamaram-se manifestar o procurador doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis, opinou pela prescrição da pretensão punitiva e o ulterior arquivamento dos autos face ao lapso temporal decorrido desde a ocorrência dos fatos narrados, bem como encaminhamento dos autos ao órgão competente para se assim entender e petar medidas cabíveis no âmbito do Poder Judiciário. O meu voto aqui no caso é de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, determinando o arquivamento do processo sem julgamento de mérito, por racionalização administrativa e economia processual, e encaminhando os autos à Procuradoria-Geral do Estado para apreciação do valor da alçada e, caso assim entenda, para a postura da ação de ressarcimento de dano causados ao erário perante o órgão competente do Poder Judiciário. É o voto, senhor presidente, é só. Decidido. Senhor presidente, o processo 1658/2008 é uma auditoria de Thelma Pinheiro Ribeiro e Humberto Ivar Araújo Coutinho, 16/2007. A doutora Flávia Leite argumentou em sua manifestação, considerando a disposição da ordem de serviço SESEC número 1/2017 pelo arquivamento. Eu estou acompanhando na íntegra, pelo arquivamento do referido processo. Autos arquivados. Processo 4537/2008, tomada de conta especial 2007 de Cantanhede, de Raimundo Donato Borba Sadas, é o gestor responsável. Quem opinou no referido processo foi o ilustre doutor procurador Jairo Cavalcante Vieira, que opinou ante o exposto, manifestando no sentido que seja determinado o prosseguimento da tomada de contas instaurada, seja por eventual responsabilidade por descumprimento da determinação dos autos. E eu estou dizendo o seguinte: vez que também o Tribunal de Contas sabiamente editou a decisão normativa número 6/2005, aplicável no caso concreto, considerando que ainda tramita na Corte de Contas processos cuja atuação ocorreram há mais de 10 anos, e tal fato ocasiona a perda do objeto de finalidade de julgamento e contribuição para o retardamento da apreciação dos processos de contas recentes, notadamente processos eletrônicos, tendo em vista que, com o passar dos anos, passaram a ter em sua autuação avelhantada, podendo ser atingido pela ausência de pressuposto de condição de desenvolvimento válido e regular do processo, o que fere de morte o princípio constitucional da duração razoável do processo. Fica prejudicado o prosseguimento do processo para a verificação eventual de cometimento do ato ilícito administrativo por parte do gestor, à vista que, em decorrência da tramitação dos autos há mais de 11 anos, nesta Corte de Contas, prejudica o pleno exercício da ampla defesa, artigo 5º da Constituição Federal. Assim, eu estou, conforme o artigo 8º, parágrafo 4º da Lei 8258/2005, determinando o arquivamento com abstenção de opinião, é o meu voto. Abstenção de opinião. É o processo 2547/2010, recurso de consideração Lima Campos 2009, Francisco Jeremias de Medeiros, doutor Jairo Cavalcante Vieira opinou neste processo, e ele, segundo o mestre doutor Jairo, trata-se do processo que foi enviado ao Ministério Público sem análise da unidade técnica, aquela mesma situação em que o órgão ministerial, para evitar prejuízo da instituição normativa e ao desfecho da apreciação das contas, se abstém de emitir para ser conclusivo e resguardado para ser a possibilidade de adoção de outras medidas. 139, parágrafo 5º da Lei Orgânica. Mas, embaixo, ressalta que a necessidade de que o recurso interposto seja apreciado, seja pelo provimento ou improvimento, de forma a manter
ou não a decisão recorrida, eu estou votando no sentido de que, conheça o presidente de recurso e, de acordo com a unidade técnica, e acolhendo parcialmente o Ministério Público, nesse segundo item que eu li, da necessidade de provimento ou improvimento, eu estou conhecendo dar provimento parcial ao recurso, modificando o acordo PL-TCE 445/2014, julgamento irregular para regular com ressalva, e emitir parecer pela aprovação com ressalva, e na conta de gestão manter a multa de R$20 mil e também a multa R$20 mil devido ao erário estadual sob o Código 307, e mantendo a multa de R$600 em razão da combinação de intempestivos relatórios resumidos em execuções orçamentárias. É meu voto. Jair. Processo 3574/2010 de Assistência Social de Fortuna, recurso de consideração da senhora Francisca Alves dos Reis, ex-prefeita. Esse processo obteve o parecer do Dr. Douglas, que opina representa o Ministério Público junto à Corte de Contas maranhense, com fundamento no 172, inciso 2 da Constituição do Estado do Maranhão, artigo 1º, inciso 2, 10, inciso 2 e 21, caput da Lei Orgânica, no sentido de que haja emissão de acordo pelo julgamento regular com ressalva em relação à ocorrência apontada na tomada de conta, deixo ao critério do relator, da relatoria, do presente processo, o exame de mérito e a imputação da responsabilidade. Eu estou aqui atendendo o parecer ministerial, votando no sentido de conhecer o presente recurso, considerando que houve estado de conformidade com os requisitos, dar provimento parcial ao recurso, modificando o acordo PLTCE 548 de julgamento irregular para regular com ressalva, e parecer prévio pela aprovação com ressalva. Entretanto, determinar manter a multa no item 2 do acordo, aumentando quando o efetivo pagamento dos aumento dos encargos naturais comuns. É o meu voto. A de gestão com multa, regular com ressalva com multa, e a de governo, regular com ressalva. Regular com ressalva. 3385/2012, tomada de conta anual do registro do Fundo Municipal de Tinga, FMS, doutora Flávia Gonzalez, após o seu parecer, concluiu que foram sanadas os itens 2.1 e 2.2, não possuindo nenhuma ocorrência, segundo a doutora, e impugnou pela aprovação de julgamento regular. Eu estou acompanhando o Ministério Público pelo julgamento regular. 3269/2003, prestação de contas da nota de gestão da Câmara Municipal de Imperatriz, processo eletrônico, 2012, senhor Hamilton Miranda de Andrade, doutora Flávia também emitiu parecer pela regularidade em razão de não encontrar nenhuma falha a ser sanada de acordo com o parecer técnico e o seu entendimento. Eu estou acompanhando a doutora Flávia pelo julgamento regular da conta do senhor Hamilton Miranda de Andrade. Contas regulares. 4489/2014, processo eletrônico, prestação de conta da nota do prefeito 2013 de Santo Amaro do Maranhão, da prefeita Luciane Lopes Rodrigues Lisboa, ex-prefeita, ela é prefeita daquele exercício, mas prefeita atual, é reeleita. E eu acompanho doutor Douglas pelo julgamento, pela desaprovação das contas, em razão principalmente do não atendimento da conta de gestão, que foi o valor extremamente maior do que o preconizado pela lei. Eu estou julgando, desaprovando a conta de acordo com o Ministério Público. Contas desaprovadas. Representação 2016, Unidade Técnica de Controle Externo, representante, o TCSEX2, o TCSEX2, Romelso Souza Silva, representado, e Antônio Moacir Cima Neto, da Câmara Municipal de Penalva, doutor Jário, emitiu parecer
eu estou concordando na plenitude pelo parecer do doutor Jário, conhecendo a representação, por estar presente o pressuposto de admissibilidade e aplicar uma multa de R$ 600 ao gestor da Câmara Municipal de Penalva, senhor Antônio Mossi Cima Neto, de conformidade com o artigo 13 da Instrução Normativa, determinar o gestor da Câmara Municipal de Penalva que no prazo de 5 dias úteis, improrrogável, envie à Corte todos os processos licitatórios e contratos realizados no exercício 2015 2016 através do SECOP, determinar o presidente da Câmara de Penalva para que instaure o processo administrativo disciplinar contra o seu Emerson, onde deve ser apurada a acumulação indevida de cargos da Câmara de Penalva e na Câmara de Rosário, uma vez que não consta nos autos a sua exoneração no cargo de auxiliar de administração da Câmara de Penalva. Determinar o presidente da Câmara de Penalva para que exija o seu quadro funcional atual, bem como nas próximas admissões e seu quadro pessoal, que o servidor entregue uma declaração de que não acumula cargo público devidamente. Determinar o encaminhamento do Ministério Público Estadual a cópia integral do presentes autos do processo para que, querendo, apure a acumulação indevida de cargos públicos e tome providências cabíveis. Determinar a ajudada destes autos ao processo original 4376/2006, que trata da prestação de conta da Câmara Municipal de Penalva, exercício 2015, para que seja apurada a incompatibilidade entre a lista de servidores encaminhada à prestação de conta, onde não consta o nome do senhor Emerson. Finalmente, determinar, depois de tomada a providência acima elencada, juntar estes autos ao processo 4376/2016, que trata da prestação de conta da Câmara de Penalva 2015, para que seja apurada a incompatibilidade entre a lista de servidores, já falei isso, encaminhada com a prestação de conta. É meu voto de acordo com o Ministério Público. 1549/2017, requerimento da Prefeitura Municipal de Axixadas, Maria Sônia Oliveira Campos, prefeita. 2013, doutora Flávia emitiu parecer diante da substanciosa razão declinada no setor técnico desta Corte e da constatação de que já foram adotados do órgão decedente providências com vista à instauração da tomada de conta especial cabível, anule-se integralmente a sugestão exarada no relatório de instrução técnica número 2948/2017 pelo arquivamento dos autos sem prejuízo da notificação do secretário estadual de Transparência e Controle para que encaminhe o mais rápido possível este acordo de conta, processo de tomada de conta do convênio em epígrafe devidamente finalizado, ao qual deverá ser compensada cópia do relatório de instrução técnica, instrução 2948/2017, exarado presentes autos. Estou concordando na plenitude com a doutora Flávia e notificar o secretário de Cultura, Estado de Maranhão, Transparência e Controle, para que encaminhe o mais rápido possível este tribunal, concluído de tomada de conta do convênio 159/2013, os quais deverá ser apensada a cópia relatória de instrução do 2948, o DSEC 12, e arquivar o presente requerimento pela ausência de pressuposto de constituição de válido do regulado processo. É de acordo com o Ministério Público, acompanho. Decidido. Com 6442, 2017, conta de convênio 2004, São João do Soto, Clodomir Costa Rocha é o gestor, doutor Paulo Henrique emitiu parecer. Nota que o pleno do exercício financeiro aqui aludido refere-se ao exercício 2004, até a presente data do Tribunal de Contas não proferiu uma decisão definitiva com o trânsito em julgado. Dito isto, e considerando os elementos fáticos relativos ao processo, encaminho o parecer que segue em nome da segurança jurídica, que respeita os princípios da racionalidade administrativa e economia processual, a teor do que dispõe o artigo 25 da Lei 8258/2005, conclui não ser razoável esta Corte de Contas condenar o responsável por ato de negligente ou culposo ou emitir qualquer juízo sobre suas contas contas uma década após a data em que o fato gerador foi constituído. Peço arquivamento do mérito sem julgamento, arquivamento dos autos sem julgamento do mérito. Eu estou acompanhando o doutor Paulo
pelo arquivamento sem julgamento do mérito, senhor presidente. E é só. Autos arquivados. Doutor. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador. A secretária está que o processo 3269-2013, Câmara Municipal de Pernambuco, foi relatado, salvo engano, eu relatei. É o do Hamilton, que foi comparecer pela regularidade sem ressalva e foi julgado regular com ressalva. Foi relatado. Obrigado. Acontece. Acontece de lá e acontece de cá também, né? Senhor presidente, relato o processo 655-2013, que trata da prestação de conta anual do presidente da Câmara de Vitorino Freire, no exercício 2012, senhor Dejamin Souza Lima. O processo foi devidamente instruído e não remanesceu, na opinião da unidade técnica, fatos que expressem relevância e materialidade no contexto dos recursos financeiros vinculados ao orçamento da dotação da Câmara. O Ministério Público opina pelo julgamento regular das contas, dando plena quitação ao responsável, em razão dessa constatação oferecida pela unidade técnica. Assim, acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido que o Tribunal decida pelo julgamento regular das contas da Câmara de Vitorino Freire, no exercício 2012, sob a responsabilidade de Dejamin Souza Lima. No mesmo ato, exclui-se a responsabilidade da senhora Maria Nazaré Maciel, presidente da Comissão Permanente de Licitação, do senhor Raimundo Rodrigues Nascimento, secretário da CPL, do senhor Claudemir Alves de Loa, membro da CPL, por não ter corresponsabilização no processo. 3444-2013 trata da prestação de contas anual do presidente da Câmara de Perimirim, no exercício 2012, então vereador Raimundo Martins Nunes. O processo foi devidamente instruído. A citação válida, a defesa foi apresentada e instruída, a parecer do Ministério Público. Portanto, cumprido o devido processo legal, é ampla defesa e contraditório. Remanesceram fatos decisivos para o mérito do julgamento das contas, como o pagamento indevido de verba de representação ao presidente da Câmara, no valor total de R$ 16.200. Em razão disso, o Ministério Público opina pelo julgamento irregular, aplicação de multa e imputação de débito. Nesse sentido, e acolhendo o parecer do Ministério Público, voto no sentido de que o Tribunal decida pelo julgamento irregular das contas prestadas pelo presidente da Câmara de Perimirim, Raimundo Martins Nunes, exercício 2012, condene o presidente da Câmara ao débito de R$ 16.200, mais multa de R$ 3.240. E esse é o meu voto, senhor presidente. Decidido, doutor. Relato agora o conjunto os processos que formam a prestação de conta anual do município de prefeito do município de Dom Pedro Maranhão no exercício 2011. Aliás, prefeita Maria Arlene Barros Costa, responsável, e Rômulo César Barros Costa, também responsável. O processo 3435 trata da administração direta. O 3441-2012 trata do FMS, Fundo Municipal de Saúde. O responsável é Maria Arlene Barros Costa e Cíntia Maria Costa Carneiro, na condição de secretária de Administração e Finanças. Processo 3442-2012 trata do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Exercício 2011, responsáveis aqui Maria Arlene Barros Costa e Rivânia Dias Falcão, secretária municipal de Educação. E o processo 3448-2012 trata das contas do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, de Dom Pedro, no exercício 2011. Responsáveis Maria Arlene Barros Costa e Fábia Helena Costa Rodrigues, na condição de secretária municipal da pasta. Todos esses processos foram devidamente instruídos, a citação válida, não houve apresentação de defesa e há parecer do Ministério Público. Conclusão. O 3448-2012, que trata do FMAS, o Ministério Público manifesta pelo julgamento irregular e aplicação de multa.
distinto do Ministério Público e voto no sentido de que, considerando que os fatos remanescentes não foram capazes de macular a ponto de julgar irregular, eu voto no sentido do julgamento regular com ressalva das contas e aplicar a multa de R$ 2.000 solidariamente para esse processo. 3442, Fundeb. Ministério Público opina pelo julgamento irregular e aplicação de multa. Da mesma forma do anterior, considerando que o fato não enseja o julgamento irregular, estou dissentindo o parecer do Ministério Público e voto no sentido que o Tribunal julgue irregular com ressalva essas contas para os 2 gestores e aplique a multa de R$ 2.000. Decidido. 3441/2012, Fundo Municipal de Saúde. Ministério Público opina pelo julgamento irregular e aplicação de multa. Também considerando que não foi verificado fato suficiente para tanto, e dissentindo o parecer do Ministério Público, voto no sentido que o Tribunal decida regular a tomada de conta do Fundo Municipal de Saúde, dando plena quitação. 3435/2012, administração direta. Ministério Público opina pelo julgamento irregular, aplicação de multas. Da mesma forma dos anteriores, dissentindo o parecer do Ministério Público, voto no sentido que o Tribunal julgue irregulares as contas, com ressalva para os 2 gestores e aplique solidariamente a multa de R$ 6.000. É como voto, senhor presidente. Decidido, doutor. E é só. Doutor Nava. Senhor presidente, senhores conselheiros, relato inicialmente o processo 1984-2010, da Câmara Municipal de Bequimão, recurso de reconsideração relativo ao exercício financeiro de 2009. Edson Ferreira Cunha era o gestor, procuradores constituídos, Antônio Guedes de Paiva Neto e Felipe de Jesus Moraes. Acórdão recorrido de número 450 de 2014. Ministério Público oficiou nos autos por meio do procurador Douglas Paulo da Silva. Na sessão de 23 de abril de 2014, o Tribunal de Contas julgou irregulares estas contas, em face de várias irregularidades apresentadas, e aplicou a multa total no valor de R$ 24.574,79. Houve embargo de declaração, que foi conhecido, mas não foi provido, e em 8 de 4 de 2016, o recorrente petrou o presente recurso sem efeito suspensivo com fundamento no artigo 137 da Lei 8.258. Foi examinado o documento encaminhado, ouvido o Ministério Público, opilou pelo não conhecimento, face a flagrante intempestividade e, no mérito, caso seja conhecido, seja improvido. Senhor presidente, fiz o exame circunstanciado de tudo quanto consta nos autos e concordo integralmente com o parecer ministerial, motivo pelo qual voto no sentido de que não se conheça, não conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Edson Ferreira Cunha, presidente da Câmara Municipal de Bequimão, desse financeiro de 2009, e seja enviado às contas do Ministério Público para os procedimentos de Ministério Público de Contas, a supervisão de execução de acordos, SUPEX, enfim, faço as recomendações de praxe. É como voto. O processo 3317/2011, também um recurso de reconsideração, este do município de Viana, relativo às contas do município, essa é a conta municipal anual do prefeito, relativo ao exercício financeiro de 2010. Rivalmar Luiz Gonçalves Moraes, era o prefeito municipal de então. Procuradores constituídos, Sérgio Eduardo de Matos Chaves e outros. Parecer prévio que está sendo recorrido é o de número 63 de 2016. Doutora Flávia Gonzalez Leite é a procuradora que atuou no feito. No dia 1º de junho de 2016, o tribunal apreciou estas contas, emitindo um parecer prévio pela desaprovação destas contas, em face de um rol de irregularidades, inclusive aquelas que dizem respeito ao não cumprimento dos índices
relativo a repasse do poder legislativo, percentuais de aplicação na educação, tanto na educação como um todo, quanto também na remuneração dos profissionais do magistério. Em face disso, foi apreciado, emitido parecer prévio pela desaprovação. O recorrente, então, ingressou com o presente recurso, que foi examinado e, após o exame, ouvido o Ministério Público, opina pelo provimento parcial do recurso apenas, e aqui eu estou destacando apenas para que sejam extirpadas as demais ocorrências consignadas no parecer prévio, número 63/2016, mantendo-se, no entanto, a opinião de que sejam desaprovadas as contas face à permanência das irregularidades constantes nos itens acima citados, A5, 10 e 11, do parecer prévio, que se referem ao descumprimento dos limites máximos de repasse legislativo, bem como não aplicação mínima do percentual no MDE e de 60% do Fundef. Senhor presidente, eu verifiquei o inteiro teor do referido recurso e constatei que ele só se manifestou em alguns pontos, os outros, alguns ele simplesmente alegou que estava mandando documento, mas não mandou documento nenhum. Então, nesse aspecto, eu vou discordar parcialmente do parecer do Ministério Público, no sentido de que sejam extirpadas as demais irregularidades, porque nada foi feito pelo gestor no sentido de que se retirasse isso. Em alguns casos ele sequer toca, outros casos ele toca, diz que está mandando documento, mas não mandou. Então não há que se tirar, né? Muito menos a questão com relação a repasse e aplicação do Fundeb. Então, é nesse sentido que eu estou discordando, mas propondo que se conheça do recurso de reconsideração, mas no mérito negar provimento, mantendo intacto os termos do parecer prévio PL TCE 63 de 2016, senhor presidente. O processo 5438, a tomada de conta especial do exercício financeiro 2007, Corregedoria Geral do Estado, tratando do convênio 147 de 2007, foi feito entre a Secretaria de Estado de Educação, por meio do secretário respectivo, e o município conveniente de Urbano Santos, por meio do senhor Aldenir Santana Neves, prefeito municipal. Não há procurador constituído e a doutora Flávia foi a procuradora que atuou no feito. Aqui, senhor presidente, não houve prestação de contas, então os autos foram encaminhados para a Corregedoria Geral do Estado, que à época era responsável por fazer as tomadas de conta especial. Foi feito, foi citado o gestor, ele não se manifestou, enfim. Com o resultado, veio o processo de tomada de conta especial aqui para o TCE. O valor do convênio era de R$ 85 mil para ser empregado na compra e aquisição de materiais didáticos ser utilizado pela rede de ensino do município. Foi, então, instruído o processo e, com o resultado da instrução, nós caminhamos o processo ao Ministério Público, que opina no sentido de que seja julgado irregulares as contas do convênio, já mencionado, e imputado o débito na quantia também já mencionado, no valor de R$ 85 mil, com as devidas correções, e aplicado multa. Nós estamos acolhendo integralmente o parecer do Ministério Público, julgando irregulares as contas do convênio 147 de 2007, celebrado entre a SEDUC e a Prefeitura Municipal de Urbano Santos, sob a responsabilidade do senhor Aldenir Santana Neves, era o prefeito municipal naquele exercício financeiro, condenar o gestor já mencionado ao pagamento da quantia ou a devolução da quantia do valor de R$ 85 mil, com os acréscimos legais incidentes, aplicar a multa ao senhor Aldenir Santana no valor de R$ 8.500, correspondente a 10% do valor, e determinar o aumento do débito na forma da linha C, e faço as demais recomendações de praxe. Como votamos? Processo 2117/2016 trata de atos de contratos, licitação e contrato, exercício financeiro 2015, Câmara Municipal de Bom Jardim. Arão Souza da Silva, presidente da Câmara Municipal. De então, procurador Douglas Paulo da Silva atuou no feito. Aqui trata-se de fiscalização e acompanhamento do SACOP.
o que acontece é que o pessoal do tribunal, da área de fiscalização, desta parte, acompanhando pela publicação do Diário Oficial do Estado, viu que alguns procedimentos licitatórios tinham sido publicados e não tinha sido alimentado o SACOP. Procedeu-se, então, toda a notificação, depois a citação, nada foi resolvido. Então, ao final, foi ouvido o Ministério Público, que opina no sentido da aplicação de multa e juntada deste processo às contas da mesma Câmara do exercício financeiro de 2015 para que seja analisado em conjunto. Eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público, votando no sentido de aplicar a multa no valor de R$ 5.400 e determinar a coordenadoria da sessão que providencie a digitalização do processo e junte a prestação de conta anual da Câmara Municipal de Bom Jardins do exercício financeiro 2015. Processo 24/10/2017, uma denúncia feita no exercício financeiro 2007 acerca de uma tomada de preço que estava sendo levada a efeito na Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão. Responsável Norberto Moreira Rocha, prefeito municipal atuante. Representante, quem representou, a senhora Crisane Oliveira Barros. Doutora Flávia Gonzalez foi que atuou também aqui no feito. Ela diz que não teve acesso, compareceu lá à prefeitura, mas não teve acesso ao edital. E aí deflagrou-se todo o sistema de acompanhamento, de fiscalização, inclusive verificação que se tinham colocado esse procedimento no SACOP, que é obrigatório, e verificou-se que isso não tinha ocorrido. Então, foi feito todas as citações, o prazo expirou e não surtiu efeito. O Ministério Público opina, depois de tudo, foi ouvido o Ministério Público e opinou que seja julgado procedente a denúncia e, ao final, que seja anulado todo o procedimento iniciado a partir do edital tomada de preço número 3 de 2017 e a contratação porventura decorrente sem prejuízo da imposição da multa do gestor e ao pensamento das contas correspondentes. Conforme relatado mesmo, após ter sido notificado e posteriormente citado, o responsável não apresentou defesa e não inseriu no SACOP os elementos de fiscalização relativo à tomada de preço já mencionada. Mas nós, no gabinete, consultando o SACOP, já agora próximo, verificou-se que foram enviados elementos de fiscalização relativa à tomada de preço número 6 de 2017, aviso de licitação e o procedimento licitatório completo, o contrato e o extrato do contrato, fora do prazo previsto na Instrução Normativa TCE 34. Cabe ressaltar que o objeto desta tomada de preço, número 6, é o mesmo da tomada de preço número 3, que foi contestada, foi denunciada. O nosso voto, ante o exposto, considerando que o responsável deixou de inserir no SACOP o aviso de tomada de preço número 3, a publicação do Diário Oficial de 2/2 de 2017, destinado à publicação de terceiros, foi citado, mas não apresentou defesa, eu acolho o parecer, em parte o parecer do Ministério Público, e voto propondo ao plenário o seguinte: conhecer a denúncia, aplicar multa ao responsável no valor de R$ 600, ao senhor Norberto Moreira Rocha, prefeito de Santa Quitéria do Maranhão, no valor de R$ 600, em razão do não envio da via ao SACOP e aviso de tomada de preço, mais uma multa de R$ 2.400 pelo envio intempestivo dos elementos de fiscalização relativa à tomada de preço número 6, totalizando o valor de R$ 3.000, determinar a coordenadoria da sessão, que providencia a digitalização junto ao processo de contas do município relativo ao exercício financeiro 2017. É o voto. Processo 5905/2017, outra representação, esta do município de Campestre do Maranhão, Valmir de Moraes Lima, era o prefeito, procuradores constituídos Amadeus Pereira Silva, Faustino Costa Amorim, Tiago Novaes da Silva. Pregão presencial 30/2017, Dr. Douglas Paulo da Silva foi o procurador de contas que atuou no feito. Desta feita, aqui a representação também é formulada na base do parágrafo 1º do artigo 113 da Lei 8666/93. O representante alegou que o representado, enfim, dificultou, não deixou ter acesso ao instrumento de divulgação do procedimento licitatório, o edital. Então, foram tomadas todas as precauções necessárias no sentido de citar o gestor, procurar, enfim. Em resposta, ele disse que tinha sido também instado pelo Ministério Público Estadual
no sentido de, informando que o processo licitatório atacado recebeu recomendações do Ministério Público Estadual, no sentido de haver a suspensão do mesmo e entrega o edital à empresa representante, que comunicou ao Ministério Público Estadual que não logrou êxito em entregar a cópia do edital ao representante, que não foi procurado por qualquer representante legal da empresa para que o edital de licitação pudesse ser entregue. Que a equipe de licitação da Prefeitura não atende demandas pelo aplicativo WhatsApp, que procedeu novo aviso de licitação à imprensa oficial e que encaminhou à primeira Promotoria de Justiça da Comarca Porto Franco cópia do edital da ata de sessão realizada na licitação denunciada. Enfim. O Ministério, depois foi analisado e ouvido o Ministério Público, concordou com a instrução da unidade técnica, opinando pela aplicação imediata da multa ao responsável e pela juntada dos autos ao processo de tomada de conta do Fundo Municipal de Assistência Social de Campestre do Maranhão, exercício financeiro 2017. O nosso voto é no sentido de aplicar multa no prefeito, no valor de R$ 2.400, determinar a coordenadora de sessão que digitalize e junte ao processo das contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Campestre do Maranhão, exercício financeiro 2007. É o voto. Processo 6002-2017, representação do exercício financeiro 2016, Comissão Central de Licitação do Estado do Maranhão, a CCL. Odair José Neves Santos, presidente da CCL. Igor Leonardo Lula Pereira, OAB tal. Procurador constituído. Pregão presencial 51-2016. E o representante é a Claro S.A. Conceição de Maria Lopes dos Santos, procurador constituído. E doutora Flávia Gonzalez Leite, a procuradora aqui de contas que atuou no feito. A representação, com pedido de medida cautelar, acolhido por esta Corte de Contas, por decisão 367/2017, o tribunal resolveu suspender o procedimento de pregão presencial, determinar a Comissão Central de Licitação que desconsiderar sua decisão de desclassificar a proposta da empresa Claro S.A. para o lote 3 do referido pregão e apresentar as justificativas de tribunal no prazo de 10 dias. A CCL apresentou a defesa, informando que adotou a determinação desta Corte de Contas e reconsiderou a decisão, considerando classificada a empresa recorrente para a fase dos lances. Então, foi analisado pela unidade técnica, o Ministério Público de Contas, concordando com o entendimento da UTSEX 2, opinou pelo arquivamento dos autos ante a perda do objeto da representação. Nosso voto no sentido de acolher, tanto a sugestão da unidade técnica quanto o parecer do Ministério Público, propondo ao plenário o não conhecimento do recurso de reconsideração em virtude de não caber a interposição dessa espécie de recurso em face da decisão cautelar, nos termos do artigo 136 da Lei 8.258. O aproveitar os documentos apresentados como defesa, nos termos do artigo 130, parágrafo 1 da Lei Orgânica, revogar a decisão PL 367/2017, que suspendeu cautelarmente o procedimento do pregão, 51/2016, em razão da CCL ter cumprido a determinação desta Corte de Contas, ocasionando a perda do objeto da representação, e arquivar o processo eletrônico. Arquivar em meio eletrônico e encaminhar o processo físico à Comissão Central de Licitação. Por último, senhor presidente, processo 39/16/2017 é uma consulta do município, da Prefeitura Municipal Vitorino Freire. Prefeitura Municipal. A prefeita, que é a consulente, é a senhora Luana Martins Bringel Rezende. O doutor Jário Cavalcante foi o procurador de contas que atuou neste processo. A consulta, senhor presidente, versa sobre, é muito simples, versa sobre a possibilidade de realizar pagamento de despesas do exercício anterior relativa à folha de pagamento de professores da Rede Municipal de Ensino do mês de dezembro de 2016, com recursos arrecadados no exercício financeiro 2017 do Fundeb. Foi analisado pela unidade técnica, e a unidade técnica diz aqui, finalizando aqui, que podem ser pagas a título de despesas do exercício anteriores com receitas arrecadadas no exercício seguinte, respeitadas vinculações constitucionais e legais, sem prejuízo da responsabilidade do gestor anterior. Na verdade, aqui a unidade técnica não foi muito, não realizou um estudo mais perfunctório sobre isso aqui. Foi encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público acolhe a informação da diz o seguinte: a informação Cotex declina a explicação adequada, assim sendo, concordando integralmente com esta informação, manifestando-nos pela resposta da consulta nos termos propostos nas folhas 12 verso. 12 e 12 verso. Relatório. Senhor presidente, fiz aqui alguns estudos e
e eu vou me permitir discordar parcialmente da unidade técnica do Ministério Público em face de se tratar de um recurso vinculado ao recurso da educação, do Fundeb, porque existem diretrizes específicas, existem regras específicas que não seguem necessariamente o rito ipsiliteris das despesas normais, ordinárias. Isto por quê? Porque diz aqui a Lei 11.494/2007, na verdade aqui eu tenho que... Na verdade, há a possibilidade de você transferir, se sobrar dinheiro, para o recurso subsequente, há isso previsto aqui, até 5% do valor para ser gastado no exercício subsequente. Mas não é isso que ela está procurando. Ela está procurando eu posso receber o dinheiro em 2017 do Fundeb, tem uma despesa do Fundeb 2016, eu posso pagar com recurso 2017? Né? Essa é a pergunta que ela faz. E nós, analisando adequadamente esses termos, verificamos que há impossibilidade de se pagar com recurso do Fundeb. Isso está expressamente vedado. Eu vou ler aqui só um pouquinho para a gente poder entender perfeitamente, porque eu estou discordando do parecer do Ministério Público e do que acolheu a opinião da unidade técnica. Muito bem. A leitura combinada, nesse segmento, a Constituição Federal de 1988, no artigo 212, determina os percentuais mínimos que os entes federativos devem destinar à despesa da educação e a aplicação, conforme transcrição a seguir. Aí diz aqui, coloco aqui o artigo 212, que não vou ler, porque... Da leitura combinada de disposições acima, extrai-se com regra do tempo para a aplicação de tais leis a anualidade, que impõe à administração pública uma consonância entre a programação orçamentária e a execução financeira num período limitado de tempo. Significa dizer que em harmonia ao princípio da anualidade implícito, não podem esses recursos ser aplicados em despesas de exercício diverso daquele que eles foram creditados. Ou seja, os pagamentos das despesas assumidas devem ser efetuados dentro do exercício em que houver os repasses compatível com o princípio da anualidade exigido pela Lei Federal número 11.494, em seu artigo 21, que não permite a transferência para outro exercício das obrigações. Com exceção à regra em comento, importa salientar a possibilidade prevista no parágrafo 2º do artigo citado, o artigo 21, que autoriza o município, mediante abertura de crédito adicional, a aplicar o remanescente de recursos até o limite de 5% do valor total do Fundeb, no primeiro trimestre imediatamente subsequente, ou seja, e aí a gente transcreve aqui o parágrafo. Com efeito, mesmo sendo transferido para o exercício seguinte, o saldo dos recursos não utilizados mantém sua natureza vinculada à luz do exposto do artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101, que estabelece: os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação, ainda que o exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. A fundamentação exposta leva ao entendimento que utilizar recursos do Fundeb para pagamento de obrigações geradas em exercícios financeiros diversos daquele no qual foram creditados desvirtua as normas legais, incabível, portanto, a possibilidade de consultada acerca do pagamento da folha de professor da Rede Municipal do Ensino, relativo ao mês de dezembro de 2016, com recursos recebidos em 2017, pois a utilização de tais recursos se submete ao princípio da anualidade em combinação com as diretrizes da Lei 11.494/2007. Este mesmo entendimento, impossibilidade de pagamento das despesas anteriores com recursos do Fundeb, consta da página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, orientação posta no documento intitulado Perguntas e Respostas relativas ao Fundeb, dispondo no item 5.4 em verbis. 5.4. Os recursos do Fundeb podem ser aplicados em despesas de exercícios anteriores? Não. Os recursos devem ser utilizados dentro do exercício em que se referem, ou seja, em que são transferidos. Os eventuais débitos de exercícios anteriores deverão ser pagos
com outros recursos que não sejam originários do Fundeb. Está grifado. Isso aqui está no Fundeb. Nestes termos, também é pacífico o entendimento das Cortes de Contas, como se extrai do informativo Jurisprudência número 80 do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que eu cito aqui. Portanto, eu não vou mais ler esse entendimento aqui do Tribunal de Contas, que é no mesmo sentido que já falei. Portanto, em face de todo o exposto, a dúvida suscitada pelo consulente, com a seguinte indagação, possibilidade da atual gestão realizar pagamento de folha dos professores com rede municipal de ensino, frente ao mês de dezembro de 2016, com recurso recebido em 2017, haja vista que os valores deixados na conta 31 de dezembro são insuficientes, a resposta é não. Conclui-se que eventuais despesas recebidas, reconhecidas pelo município relativos a exercícios financeiros passados, não podem ser pagas com recurso oriundo do Fundeb. Tais despesas têm caráter excepcional e seguem o modo descrito neste relatório voto. Com as considerações aqui expendidas, acolhendo parcialmente as informações apresentadas pela instrução técnica e parecer do Ministério Público, voto propondo o seguinte, ao plenário o seguinte: conhecer da consulta e responder nos termos que eu já mencionei aqui. Responder à consulta os seguintes termos: não pode ser pago, eventuais despesas de exercícios anteriores, posteriormente reconhecidos por município, deverão ser pagas através de outras fontes de recursos que não sejam provenientes do Fundeb. E faça algumas outras recomendações que complementam isso aqui. É a resposta, senhor presidente. Senhor presidente, senhor relator, o Ministério Público reforma o parecer para que fiquem de acordo com o voto do relator. E é só, senhor presidente. E a sua lição de como tratar essa questão, me ocorreu só uma dúvida. Essa despesa de exercícios anteriores, ela será computada como despesa com educação? Primeiro, se ela será ou não computada? Essa é a primeira pergunta. E, em sendo computada, ela será despesa do ano anterior ou do ano corrente? Não é objeto da consulta, não mas é. eu estou a refletir sobre isso. Eu estou a refletir sobre isso. Eu nem havia... Porque isso é relevante, né? Para efeito do cálculo, para efeito... Vamos refletir sobre isso, então, tá? Nada mais a venda tratada, declarada encerrada para senhor presidente, só um momento, por gentileza. É porque eu recebi o processo aqui do conselheiro... tá. É só para proclamar o resultado, né? É o 2726 de 2010, é a prestação de conta anual do prefeito de São Paulo, exercício 2009, Luiz Gonzaga Barros, embargo de declaração, né? Em que meu voto, na oportunidade, foi no sentido de conhecer o recurso e negar o provimento, mantendo inteiramente o acórdão embargado. Então está proclamado o resultado e nada mais a venda tratada, declaro encerrada a presente sessão.